Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Vitória por 1-0 em Salvador com gol marcado por Savarino e é novamente líder do Brasileirão. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. Pois é galera, o Botafogo ao lado do Palmeiras é a equipe que mais venceu no campeonato até aqui. 10 vitórias. Também ao lado do Palmeiras, o Botafogo é a equipe que menos perdeu. O Flamengo também está nesse grupo. 3 derrotas para Botafogo, Palmeiras e Flamengo, sendo que a equipe paulista e o nosso Glorioso empataram 3 vezes. O Fogão tem o segundo melhor ataque da competição, 27 gols. O Flamengo tem 28. E o Botafogo tem a segunda melhor defesa do brasileiro até aqui, sofrendo 14 gols. O Palmeiras sofreu 12. No saldo, Botafogo 13, Palmeiras 13. E a gente ganha no número de gols marcados. 27 para o Fogão, 25 para o Palmeiras. As duas equipes têm 33 pontos. E vão se encontrar na próxima rodada, às 21h30 da quarta-feira que vem, dia 17 de julho de 2024, Botafogo e Palmeiras no estádio Newton Santos, pelo Brasileirão. Se puder, vá e apoie o Glorioso. Mas vamos falar a respeito da vitória de ontem. O Botafogo venceu o Vitória por 1-0, o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 3-1 em São Paulo, o Flamengo perdeu para o Fortaleza por 2-1 no Maracanã, mesmo com um pênalti ridículo tendo sido marcado para o rubro-negro. Pois é, galera, lá em Salvador, o Fogão entrou em campo com John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, Alter e Alexander Barbosa na zaga, com o Marçal na lateral esquerda. O cuiabano foi poupado, o Cauê também não foi para o jogo por conta de uma conjuntivite. Então tivemos John, Matheus Ponte, Damian Soares ficou no banco e entrou na segunda etapa, Alter, Barbosa e Marçal. Luiz Henrique, Marlon Freitas, Gregory, que jogou muito, Savarino, Júnior Santos, mais à frente com o Eduardo. E o Eduardo vinha um pouco para dentro, 4-2-3-1. O Eduardo adiantava um pouco, 4-4-2. O Vitória tentou neutralizar as ações do Botafogo fazendo linha de 5. Não tem jeito, galera. Os adversários estão mudando para não deixarem o Botafogo trabalhar muito na zona ofensiva com aquela liberdade que qualquer time gosta. O Botafogo está tendo que se superar e superar linhas de 5 rodada após rodada. Para entendermos juntos, muita gente não consegue observar isso durante o jogo, o técnico Thiago Carpini escalou 4 laterais. Um fez papel de zagueiro, o outro fez papel de extremo pela esquerda. E o volante, Luan Santos, fez um papel de um zagueiro, entre outros 2 zagueiros, no caso um lateral improvisado, William Lepo e o Wagner Leonardo. O Luan Santos jogava entre esses 2 também como um terceiro zagueiro. O William Lepo é lateral direito. O Lucas Esteves, que atuou como extremo, também é lateral esquerdo. Então, o Vitória foi a campo com Lucas Arcanjo no gol, na lateral direito Cáceres, na zaga William Lepo, que é lateral, o Luan Santos e o Wagner Leonardo na esquerda, o PK. Uma linha de 4 no meio, com o Mateuzinho vindo da direita para dentro, o William Oliveira, Leonaldo e o Lucas Esteves, que também é lateral. Mais à frente, o Alejandro se movimentando bastante e mesmo assim bem longe da área na maior parte do tempo. O Janderson, cotado para ser titular, ficou no banco de reservas e entrou no segundo tempo com outros atletas mais adiantados quando o Vitória precisava correr atrás do placar. Mas a ideia do Carpini foi jogar num 5-4-1 com um volante entre zagueiros, sendo que um dos zagueiros é lateral e um extremo pelo lado esquerdo também é lateral. Ele montou um Vitória defensivo para tentar pegar o Botafogo desprevenido em contra-ataque ou em transição rápida. Então, um jogo difícil, o Botafogo conseguiu uma ação com uma virada de bola para o lado esquerdo, passe para dentro, só que o Júnior Santos isolou de canhota. Depois tivemos um bom lance com o Alexander Barbosa pelo alto, cabeceou para fora, e então o Savarino recebeu também do Júnior Santos, depois de uma boa bola para o Marçal. O Marçal cruzou para dentro da área, o Júnior Santos deu passe para trás e o Savarino chutou fraco. Foram as chances boas do Botafogo na primeira etapa, um jogo
Com um certo equilíbrio em termos de disposição, o Botafogo é tecnicamente superior, mas era um jogo difícil, campo pesado, chuva também em Salvador. Aos 36 minutos, o Luiz Henrique saiu, reclamou de dores nos tendões dos dois pés. Então o técnico Arthur Jorge na coletiva deixou a torcida mais tranquila com relação ao Luiz Henrique, mas provavelmente o Eduardo vai ficar um tempo fora, daqui a pouco falo sobre isso. Tivemos a entrada do Romero, características diferentes, mas o time mantinha a estrutura. Não foi um primeiro tempo muito bom, mas o Botafogo foi competitivo. Voltamos para a segunda etapa com a mesma estrutura. E num jogo de muita luta, muita briga, o Botafogo começava a melhorar. E o Gregory, um leão no meio-campo, roubando bolas, desarmou 7 vezes, é um número altíssimo, fez algumas faltas também. E numa dessas, o Gregory recebeu uma bola bem escorada do Marlon Freitas e avançou pela direita, sofreu o pênalti. O Eduardo cobrou o pênalti para fora e já caiu sentindo muitas dores. Galera, eu já critiquei muito o Eduardo em alguns momentos aqui. Entendo que ele é um excelente jogador, então já elogiei muito também. Recentemente, o Eduardo decidiu partidas importantes para o Botafogo, em Libertadores, Campeonato Brasileiro. É um jogador de muita técnica. Eu não precisaria vir aqui e defender o Eduardo num pênalti que ele chutou por cima. Poderia fazer a crítica, seguir e esperar o Eduardo se recuperar. Só que é impossível, a não ser que o Eduardo fale o que ele sentiu, decifrar se ele perdeu o pênalti por conta da dor já no caminho do movimento ou se ele perdeu o pênalti por ter batido muito mal e no movimento ele acabou sentindo, mas depois de ter perdido o pênalti. Eu repito, estou falando por experiência própria. No movimento do chute, a lesão muscular, grave pelo jeito. Da forma que o Eduardo saiu, deve ter sido bem grave. Então não dá para saber se ele perdeu o pênalti porque no movimento ele já sentiu e aí bateu de qualquer jeito, ou se ele sentiu e perderia o pênalti de qualquer forma. Independentemente disso, o Eduardo saiu, vamos torcer para que ele se recupere muito. E o Botafogo é um time casca grossa atualmente, é uma equipe que luta pela vitória em qualquer campo. Era um jogo sui generis, um jogo de muita luta. E o Botafogo perdeu uma referência técnica, que é o Luiz Henrique, e outra referência técnica, que é o Eduardo. Podem não estar no melhor nível, mas são importantes. O Luiz Henrique fez um golaço no último fim de semana contra o Atlético Mineiro. O Eduardo fez 2 golaços contra o Red Bull Bragantino. Também foi importante em Libertadores, como eu já disse aqui. Entrou o Tietê, e quem acompanha o canal Fabiano Bandeira sabe que falei ontem no vídeo de análise pré-jogo e falei na redação do Bandeira ao vivo especial pré-jogo também sobre a possibilidade do Tietê pelo lado esquerdo, até para ele contribuir na marcação da forma como contribuiu no jogo da Copa do Brasil, porque o Thiago Carpini resolveu várias situações no Vitória, mas não tudo, então o Botafogo poderia explorar os lados com o lateral, mas o cuiabano não estava ontem. O Marçal é um jogador que segura um pouco mais, é intenso na marcação e foi muito bem, mas não sobe tanto, só que no primeiro tempo até conseguiu boas ações por aquele lado na zona ofensiva. E o Tietê também poderia contribuir na marcação para a roubada de bola, com o Botafogo explorando a saída de bola equivocada do Vitória, podendo fazer um gol dessa maneira. Foi dito aqui no canal Fabiano Bandeira, mas vocês que acompanham sabem que isso poderia acontecer de qualquer forma. O Tietê tinha acabado de entrar e o Vitória saiu jogando errado. Ele muito ligado, ele estava recuando um pouco, mas muito ligado, interceptou o passe, conduziu, chutou. Júnior Santos e Savarino estavam na área e o Savarino dominou e chutou para fazer 1-0 para o Fogão. Com a entrada do Tietê, nós tínhamos na linha de meio Romero, Gregory, Marlon Freitas e Tietê. Savarino e Júnior Santos mais adiantados. Nessa estrutura, fizemos o gol. E o Vitória se lançou ao ataque, o Botafogo tentando sair em contra-ataque. Gente, condição física. Tô vendo muitos rubro-negros reclamando da parte física do Flamengo. Flamengo que só ganhou 1 ponto em 2 jogos contra Cuiabá e Fortaleza no Maracanã. Empatou com Cuiabá, poderia ter perdido e perdeu pro Fortaleza. Muita gente falando sobre a parte física. O campeonato cobra fisicamente, realmente. O calendário brasileiro cobra muito. Então, o Botafogo com alguns jogadores abaixo, até por conta dessa parte física. O Júnior Santos tentava e jogou a partida inteira.
Felizmente, não tomou cartão, mas fisicamente você observa que o Júnior Santos precisa de mais. É boa essa parada até o jogo da quarta-feira que vem contra o Palmeiras. Um tempo de descanso, um tempo de preparação para que o Júnior Santos esteja tinindo e outros jogadores também. O Vitória naturalmente começou a se lançar ao ataque, saiu da linha de 5, o Thiago Carpini começou a colocar jogadores de meio e de ataque, como o Janderson, por exemplo, e outros como o Everaldo, que jogou no Fluminense, jogou no Corinthians também, um jogador rápido de lado de campo, mas eles começaram a alçar bolas na área. O John fez uma belíssima intervenção aos 43 do segundo tempo, cruzamento para o zagueiro Wagner Leonardo, cabeceio muito bem executado, e o John fez uma defesaça. E já nos acréscimos, depois da entrada do Damian Soares e também do Diego Hernandes, escanteio, a bola foi parar do outro lado, finalização do jogador do Vitória, e o Damian Soares com a escápula desviou a bola que bateu no travessão e não entrou. Todo mundo muito nervoso naquele momento. Um mérito também, a equipe do Vitória teria que atacar em casa, mérito deles. E o Damian conseguiu desviar, a bola bateu no travessão. Damian entrou no lugar do Matheus Ponte e o Diego Hernandes entrou no lugar do Marlon Freitas. O Botafogo terminou com a seguinte estrutura: John, Damian Soares, Alter Barbosa, Marçal, Romero, Gregory, Tietê e o Diego Hernandes, com o Savarino e o Júnior Santos. Claro, o Savarino descia numa linha de meio campo, o time compactava bem para não deixar o Vitória entrar tocando. Mesmo assim, um momento ou outro, o Vitória ainda conseguia chegar perto da linha de fundo para que houvesse o cruzamento, mas o Botafogo se compactou. O árbitro deu 8 de acréscimo, desnecessário, mas deu. E o Gregory, numa dividida pelo alto, abriu o supercílio, caiu sangrando, já praticamente nos acréscimos. O árbitro colocou mais 4 minutos, ele deu 12 de acréscimo no geral, e o Botafogo conseguiu se segurar. Isso vale muito. O Botafogo foi pro ataque, conseguiu 2 escanteios em sequência, já no final do jogo, lateral, o Botafogo conseguiu se segurar, não tomar tanto sufoco depois da bola na trave do Vitória, mesmo sem Luiz Henrique machucado, Eduardo machucado, mesmo não podendo contar o tempo inteiro com Marlon Freitas, tem a partida da semana que vem, ele estava pendurado com os 2 cartões, o Júnior Santos em campo também pendurado, não podendo fazer uma falta mais grave, mas se doando pra caramba pelo time. Os jogadores foram guerreiros, uns tecnicamente acima, outros tecnicamente abaixo, mas o Botafogo foi um time unido do início ao fim, um time que se recusou a tomar o empate. Perdeu um pênalti, o jogador se machucou, entrou outro, foi lá, interceptou uma bola e gerou a jogada do gol do Savarino, que foi muito bem. Aparecendo entre linhas, um jogador de muita qualidade. Ainda bem que voltou o Savarino, já fez 2 gols depois da Copa América, um contra o Galo e o da Vitória sobre o Vitória. Então foi um time aguerrido e também organizado em grande parte do tempo. Parabéns ao Arthur Jorge. O John Textor esteve no Barradão também, comemorou bastante a vitória do Fogão, com a galera alvinegra que mais uma vez compareceu e deu show. O time inteiro tem meu respeito, mas o Gregory ontem deixou literalmente o sangue no campo para contribuir com o triunfo do Glorioso para cima do Vitória. 1-0 Fogão, gol de Savarino, e agora é preparação para a partida de quarta-feira que vem contra o Palmeiras no estádio Newton Santos, às 21h30. O Fogão é líder do Campeonato Brasileiro. Você, hoje às 15h30, aqui na redação do Bandeira, ao vivo, aquela live especial no nosso canal. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 51 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Todo mundo deixando o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e todo mundo ativando o sininho. Ninguém perdendo conteúdo no canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!